Minha goleirada querida, salve, salve! A CBF subiu a tabela completa do Campeonato Brasileiro da Série A de 2024. O campeonato vai dar início agora no dia 13 de abril e a Confederação já lançou um comunicado também de que não vai paralisar a competição da Série A por conta da Copa América. A Copa América vai dar início entre os dias 20 de junho e 15 de julho, né? Então teria ali um desfalque entre as grandes equipes na metade do Campeonato Brasileiro. E algumas equipes solicitaram um ofício à CBF pedindo a paralisação do Campeonato Brasileiro. As equipes que pediram esse ofício até então foram Botafogo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bragantino, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Né? As equipes alegaram uma paralisação, pois estariam desfalcadas em jogos importantes durante o Campeonato Brasileiro, pontos esses que poderiam vir a fazer falta no final do campeonato em uma classificação de Libertadores, uma briga por um rebaixamento ou até mesmo de Sul-Americana e de título, obviamente. A CBF negou o ofício por conta de que não conseguirá adequar o calendário se paralisar o Campeonato Brasileiro por conta da Copa América. Né? Então eles alegam que a Copa do Brasil ela teria um intervalo de 4 meses para poder acontecer as partidas de quartas de final e semifinais, o que aconteceria um desinteresse por parte dos espectadores. Sinceramente, eu não entendi essa lógica que eles tiveram, mas enfim, esse foi um dos motivos que a CBF informou por ter negado esse pedido. Consideraram também que o novo Mundial da FIFA, sem ser o que vai ter em 2025, com a fase de grupos e tudo mais, o Mundial desse ano mesmo, de 2024, que vai acontecer a final ali prevista para 18 de dezembro mais ou menos, eles alegam que teve uma mudança no regulamento. E essa mudança no regulamento poderia impactar também as datas que eles escolheriam para fazer essas partidas atrasadas. Né? Poderia ter problemas com leis trabalhistas em partidas em menos de 72 horas de vantagem, o que já acontece de certa forma, mas acredito que teria partidas dia sim, dia não dessas equipes, e aí acabaria prejudicando muito o calendário também de 2025. Né? Então, por conta desse novo Mundial, que o campeão da Libertadores não vai mais chegar já às semifinais como era antigamente, ele vai chegar, parece que na terceira fase ou nas quartas de final já, vai enfrentar um time da Comebol, depois vai enfrentar mais um time da CONCACAF da Ásia ou da África ou até mesmo da Oceania, e aí vencer nessas duas partidas, enfim, chegar à final para jogar contra o campeão da Champions League. Né? O único que foi beneficiado nesse novo regulamento foi o campeão da Champions League, que já vai estar automaticamente na final desse Mundial que vai ser chamado de FIFA International Cup. Né? Então, tem esse novo regulamento que também prejudica essa adequação do calendário brasileiro. Então, por conta disso, a CBF acabou negando esse pedido. E também, se ela paralisasse o Campeonato Brasileiro por conta da Copa América, os jogos, ela teria que antecipar os jogos da Copa do Brasil, teria que adequar o calendário da Copa do Brasil para que pudesse readequar o do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, os times que estariam nas quartas de final, nas oitavas de final, que aconteceria simultaneamente com a Copa América, times importantes poderiam estar desfalcados nessa competição, né, nessa fase importante, que tem uma premiação alta. Ou seja, Palmeiras, Flamengo, que normalmente são os times que cedem jogadores para as seleções. Atlético Mineiro também anda cedendo jogadores para a seleção. Fluminense, São Paulo, que pode vir a ceder também algum jogador ou outro para a seleção brasileira. Esses times teriam desfalques importantes numa competição importante em fase de mata-mata, podendo ser até confronto direto entre eles. Então imagina numas quartas de final, oitavas de final da Copa do Brasil, se enfrenta Palmeiras e Flamengo. Palmeiras aí, se tiver o Veiga convocado, o Everton convocado, o Gustavo Gomes, Piquerez, é meio time já titular do Palmeiras desfalcado. O Flamengo, por sua vez, também pode ter o Pedro convocado, Eric Pulgar, Arrascaeta, entre outros jogadores também aí, Gerson. Então seria praticamente ali uma disputa entre times reservas numa fase de mata-mata de uma competição nacional importante. Então a CBF viu como inviável essa paralisação do Campeonato Brasileiro. A minha opinião sobre isso é, por mim não deve parar mesmo a competição, não deve parar a Série A do Campeonato Brasileiro por conta da Copa América, até porque ela também, por ser uma data FIFA, né, está dentro do calendário das datas FIFA, o time ele é obrigatório a ceder os jogadores para suas seleções. A saída para não prejudicar os times da Série A do Campeonato Brasileiro seria não convocar jogadores que atuam aqui no Brasil. Porém, aí a gente entra numa questão um pouco complicada sobre a convocação.
Eu sou a favor de convocar jogadores que atuam aqui no Brasil, por conta de entrosamento, por conta de identificação, é muito bom para o marketing mesmo da seleção brasileira, trazer o espectador que vem sentindo falta dessa conexão com a seleção brasileira, que vem se perdendo nos últimos anos. Né? Então, você não convocar jogadores brasileiros, você afasta ainda mais os espectadores daqui, porque não vai ter ligação. O torcedor do São Paulo, o torcedor do Palmeiras, não vai ter por que torcer para a seleção brasileira ou assistir a seleção brasileira se não vai ter nenhum jogador do seu time ali. Óbvio que isso se estende muito mais para só torcer por conta dos jogadores do seu time. Eu, por exemplo, torço para a seleção brasileira, independente de quem esteja nela. Só que muitos torcedores não é assim. Você atrair uma atenção desse novo público para a seleção brasileira, você reaproximar a sua população da seleção brasileira, requer que você adote algumas estratégias e talvez uma delas fosse a convocação de jogadores que atuam no Brasil, inclusive para a competição de Copa América. Só que aí você entra nessa questão, você vai desfalcar equipes nas disputas de título, Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento, jogadores importantes e uma competição da Copa América, da data FIFA, que não é tão pesado assim, né? Não dá vaga para nenhum outro tipo de convocação, não te garante numa Copa do Mundo, não te garante numas Olimpíadas, né? Então, basicamente, ela é boa só para medição de ranking da FIFA. Então, você acaba tendo esse conflito de interesses. O time se sente refém por não poder dispensar a convocação do jogador, né? Não pode pedir a dispensa da convocação do jogador, e a CBF fica de mãos atadas porque se eu desfalcar o Flamengo e não desfalcar o Palmeiras, eu vou ter problemas. Se eu desfalcar o Fluminense e não desfalcar o São Paulo, eu vou ter problemas. E vice-versa. Então fica essa situação um pouco complicada. Hoje vai ter convocação aí por conta do Dorival Júnior, né? A convocação para 2 amistosos da seleção brasileira. E provavelmente dessas convocações ele vai tirar alguma coisa boa e vai trazer aí essas convocações também para a Copa América. Então, além dos jogadores da Europa, também pode vir a ter esses jogadores do Brasil complementando aí no elenco da seleção brasileira para a Copa América no meio do ano. Comenta aí o que você acha de toda essa situação, comenta o que você acha que deve acontecer sobre a convocação da seleção. Curte, compartilha com seus amigos e fala para eles também assistir e comentar sobre o que eles acham. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Forte abraço, tchau, tchau.